Por acaso você viajar a 4.900 pés abaixo da superfície do oceano? Começará a notar que os seres mais adoráveis que você já viu em águas raças agora são tudo menos adoráveis. Seus corpos se esticam, seus olhos se tornam enormes ou ficam completamente ausentes e eles começam a desenvolver apêndices em lugares onde realmente não deveriam estar crescendo. É como se a própria evolução injetasse algum genoma deformado diretamente no DNA desses animais que antes tinham um aspecto normal. Mas, entre os piores e os mais horrivelmente afetados por este fenômeno estão as lulas. Algumas lulas tornam-se completamente transparentes, enquanto outras desenvolvem ganchos em vez de ventosas. E as mais afetadas entre as lulas se transformam em algo parecido com isto. Estas são criaturas que vivem ainda mais profundo que as lulas gigantes. E isso se torna ainda mais perturbador, porque essas criaturas parecem ficar cada vez mais aterrorizantes conforme se desce no oceano. E por que as lulas são especificamente tão vulneráveis a este efeito assustador? Para entender por que este fenômeno sequer ocorre, primeiro temos que dar uma olhada em onde essas lulas se encontram. Não é como se você fosse trombar com uma das lulas mais bizarras por acidente, porque a maioria das lulas acaba se parecendo mais com este tipo aqui. Esta é a lula de Recife. Ela vive na zona epipelágica e é uma lula de aspecto típico e normal que vem à mente. Mas uma vez que você desce para a zona do crepúsculo, é quando começa a ver o fenômeno surtindo efeito. As lulas começam a adquirir alguns traços bastante estranhos, como neste tipo. A lula vagalume. Elas adotaram a bioluminescência que, honestamente, é mais bonita do que assustadora. As lulas de cristal tornam-se transparentes, quase como se fossem feitas de vidro. Mas, embora sejam definitivamente mais estranhas que as lulas de Recife, ainda não são necessariamente assustadoras. Mas, na parte mais profunda desta zona, está a Testalta Lula Humboldt, que é o primeiro caso real de terror das profundezas. Esses tipos medem mais de 6 pés de comprimento e pesam até 100 libras. Elas também são as primeiras lulas a desenvolver ganchos projetados para realmente rasgar a carne. Ao contrário de qualquer uma das lulas anteriores, estas lulas realmente caçam umas às outras, literalmente comendo os membros mais fracos da sua própria espécie. São conhecidas como os demônios vermelhos do mar. Não apenas pela sua cor, mas pelo seu comportamento hiperagressivo e quase inquietante. A maioria das lulas caça sozinha, mas as lulas Humboldt atacam em grupos coordenados, exibindo padrões vermelhos e brancos através da pele para se comunicarem no meio da caça. Elas podem se mover a até 25 milhas por hora, o que definitivamente é mais rápido do que você conseguiria nadar. Mas elas são realmente uma ameaça para nós? Bem, elas são bastante assustadoras e sim, na verdade, podem te ferir com seus ganchos, mas é muito pouco provável que caçem constantemente algo tão grande quanto uma pessoa. Geralmente preferem presas menores como camarões, caranguejos ou versões menores de outras lulas. E não houve mortes humanas relatadas por lulas Humboldt. Estamos a salvo por enquanto, mas se você descer ainda mais para a zona da meia-noite, as lulas que encontrará aqui foram completamente deformadas pela evolução e atingiram um ponto em que todos concordam que são apavorantes. Apresentamos o Promachoteuthis sulcus, a lula com dentes humanos. Honestamente, não sei a quem teria ocorrido que isso seria uma boa ideia de design, mas esta lula infelizmente existe. Apesar de parecer absolutamente aterrorizante, na realidade não são dentes. São lábios, dobras de tecido mole que cercam o bico da lula, que ela toda ainda usa para cortar presas minúsculas. Honestamente, não tenho certeza se isso a torna mais ou menos assustadora. No entanto, apenas um espécime foi capturado e mal media 1 polegada de comprimento. Parte da razão pela qual não encontramos mais é porque não conseguimos encontrar facilmente criaturas tão longe nas profundezas, mas também porque estas são lulas simplesmente muito raras em geral. No entanto, isso provavelmente é melhor assim. No extremo oposto do espectro de tamanho nesta zona está a Lutacilula mais longa do mundo, a lula gigante. Esta lula é a causa mais evidente do gigantismo das profundezas marinhas. E pode crescer até um comprimento estimado de 45 pés, embora tão poucas tenham sido encontradas que ainda nem conhecemos realmente os limites do seu tamanho. Ela tem os maiores olhos de todo o reino animal, maiores que pratos de jantar.
E como estas lulas são tão atrozmente massivas, também são realmente perigosas. São conhecidas por lutar contra cachalotes, que mergulham milhares de metros para caçá-las, e são a razão principal pela qual sequer sabíamos que elas existiam. Cicatrizes de tentáculos de lula gigante foram encontradas na pele das baleias, e bicos de lula foram descobertos nos estômagos delas. A maioria das pessoas honestamente pensa que este animal foi a base para os mitos do Kraken. A anatomia da lula gigante foi projetada para as profundezas, e apenas para as profundezas, com um enorme manto de músculo liso, 2 tentáculos com pontas de ventosas e revestidos de dentes, e um bico sólido que pode realmente cortar presas. Então, elas são absolutamente aterrorizantes, e é por isso que são tão famosas. Mas elas são agressivas com humanos? Na verdade, acreditamos que não, mas isso é principalmente porque nenhum humano as encontra lá embaixo em condições normais. No entanto, elas são predadores de emboscada e espreitam na água totalmente escura antes de atacar algo como peixes de tamanho médio ou, mais uma vez, até outras lulas. Há muito canibalismo entre as lulas assustadoras. Então por que elas ficam tão grandes? É uma mistura de múltiplas razões, mas uma teoria é que no oceano profundo, onde faz frio e basicamente não há comida, corpos maiores podem conservar melhor a energia, armazenar mais nutrientes e se mover de maneira mais eficiente a longas distâncias. Outra ideia é que animais maiores podem viajar mais longe para encontrar comida ou parceiros em um ambiente tão vazio. Mas, apesar de serem literalmente e atrozmente massivas, e sim, quero dizer massivas, ainda não sabemos quase nada sobre elas. Não sabemos quantas existem, quanto tempo vivem, como se reproduzem ou onde colocam seus ovos. De certa forma, é isso que as torna tão interessantes. Mas estas nem são as lulas mais assustadoras ainda, já que nem chegamos perto do fundo do oceano. Ainda mais profunda que a zona da meia-noite está a zona abissopelágica, também chamada de zona abissal, ou você pode simplesmente chamá-la de o abismo, porque é basicamente isso que ela é. Um vazio negro interminável que se estende de 4.000 a 6.000 metros abaixo da superfície. Neste ponto, é impossível que qualquer luz solar penetre. A pressão aqui é imensa, e como não há luz solar, a temperatura está apenas um pouco acima do ponto de congelamento. Aqui, toda a vida parece se mover em uma espécie de câmera lenta. Não há plantas e a maior parte da comida é simplesmente neve marinha que cai de cima. Então, o que vive aqui? Apenas criaturas altamente especializadas, como vermes de águas profundas, pepinos do mar, águas-vivas de profundidade e, claro, lulas. O Asperoteltis acanthoderma é uma lula incrivelmente magra, mas incrivelmente longa, que atinge até 15 pés. E tudo o que ela realmente faz é simplesmente flutuar. Ela é quase totalmente gelatinosa e realmente não sabemos muito sobre ela devido à profundidade em que se encontra. É provável que casse com os braços finos e arrastados que se estendem dela, e talvez seja capaz de detectar vibrações, mas as respostas sobre algumas destas lulas continuam sendo simplesmente desconhecidas. Mas, honestamente, eu preferiria encontrar uma lula gigante do que qualquer coisa destas. Não sabemos os limites de tamanho dessa coisa porque só encontramos juvenis no fundo do mar. E a zona de transição é tão profunda que estas lulas só foram encontradas na zona de transição. Então, por que esta lula evoluiu para ser tão assustadora? Bem, suspeita-se que muito tem a ver com a sobrevivência, não apenas para criar pesadelos no fundo do oceano por diversão. O movimento queima energia e a energia é super valiosa em locais tão profundos. Assim, em vez de nadar, a lula de barbatanas grandes, Magna Pina, está melhor projetada para não caçar ou fugir constantemente de predadores. Ao contrário da maioria das que estão mais acima no oceano, parece que ela foi projetada para simplesmente ficar imóvel à deriva, esperando por algo, que é o que parece que ela faz. A curva do cotovelo em cada braço ajuda a controlar sua rede de tentáculos. Ao manter seus braços em ângulo, a lula de barbatanas grandes pode flutuar e direcioná-los sem emaranhá-los. E até sua pele sem cor e translúcida é prática. Embora a luz não exista aqui embaixo, se um predador brilhar ou usar bioluminescência, a transparência significa que a lula quase não reflete nada. Isto, é claro, é especulação.
já que não temos provas reais, mas é a resposta mais provável e a melhor que temos até agora de por que elas se tornaram tão aterrorizantes. É claro que assustador não significa necessariamente perigoso. Pelo que sabemos, estas lulas poderiam ser completamente inofensivas para os humanos. Mas, honestamente, a parte assustadora delas é o quanto literalmente não sabemos. Elas vivem tão profundo que sabemos muito mais sobre as lulas gigantes em comparação a elas. E olha que mal sabemos qualquer coisa sobre as lulas gigantes. Se algo como a lula de barbatanas grandes existe lá embaixo, o que mais poderia estar à espreita que ainda não vimos? A verdade é que exploramos menos de 5% do oceano profundo, o que significa que pode haver dezenas de espécies de lulas não descobertas. Algumas potencialmente até maiores que as maiores que conhecemos. Alguns cientistas pensam que pode haver parentes maiores da lula de barbatanas grandes que nunca capturamos em câmera, que se movem tão lentamente que os submersíveis poderiam passar direto por elas sem percebê-las. Até as lulas que conhecemos, a gigante, a colossal, as lulas de cristal, foram basicamente descobertas por acidente. Só soubemos da sua existência inicial por causa dos cachalotes. E os cachalotes não vão fundo o suficiente para alcançar a zona radal. Mas, por mais que eu ache que as lulas são geniais, não estou particularmente ansioso para encontrar algo mais assustador do que isso. Se você gostaria de ver meu vídeo sobre o peixe mais mortal do mundo, clique aqui. Obrigado por assistir.